Nesse vídeo, nós vamos definir calor específico, capacidade térmica e calor sensível. Para falarmos um pouquinho sobre calor específico, vamos pensar na fritura de um pastel. Um pastel de queijo, por exemplo. Para fritar esse pastel, eu vou jogar o pastel, que no seu interior está o queijo, no óleo quente. E é o óleo quente que irá transferir o calor para o queijo e para a massa. Para o queijo ser aquecido, a massa deverá ser aquecida e a massa vai transferir calor para o queijo. Só que nós retiramos queijo e massa juntos, né? Porque o queijo está no interior da massa, do óleo. Então, o óleo transferiu calor para a massa transfere calor para o queijo. Mas quando nós abrimos esse pastel, o queijo está mais quente que a massa. Como pode isso? Me explica. O que acontece é que o calor específico do queijo, ele é menor que o calor específico da massa. O que aconteceu? Tanto a massa quanto o queijo recebeu a mesma quantidade de calor. Só que, para aquela quantidade de calor recebida, o aumento de temperatura do queijo será maior que o aumento de temperatura da massa. Por quê? Porque o queijo precisa de menos calor para aumentar sua temperatura do que a massa. O calor específico do queijo é menor. O que é o calor específico? É a quantidade de calor que se deve fornecer a 1 grama de uma substância para que a sua temperatura aumente 1 grau Celsius. Então, se uma substância tem o calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius, e a segunda substância tem um calor específico de 2 calorias por grama grau Celsius, para o mesmo aumento de temperatura, a substância que tem o calor específico de 2 calorias por grama grau Celsius vai precisar do dobro da quantidade de calor recebida do que aquela outra substância que o calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, o calor específico é uma propriedade da substância. E agora vamos entender o que é a capacidade térmica. O símbolo da capacidade térmica é o C maiúsculo, o calor específico é o C minúsculo, a capacidade térmica será o C maiúsculo. Nós sabemos que para aumentar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama da substância, eu vou fornecer a quantidade de calor expressa pelo calor específico. E para uma massa qualquer, quanto eu tenho que fornecer? Essa quantidade de calor que eu vou fornecer para essa massa qualquer, eu vou chamar de capacidade térmica. E uma simples regra de 3, você tem como eu consigo a capacidade térmica, que é a quantidade de calor para aumentar 1 grau Celsius a temperatura de uma massa, de uma substância. É só multiplicar a massa pelo calor específico. Portanto, a capacidade térmica, ela representa a quantidade de calor necessária para que a temperatura de um corpo varie em 1 grau Celsius. O calor específico é a quantidade de calor que eu vou fornecer para 1 grama apenas da substância aumentar 1 grau Celsius. Capacidade térmica continua sendo o aumento de 1 grau Celsius, só que agora de uma massa qualquer, eu multiplico a massa pelo calor específico. Além de multiplicar a massa pelo calor específico, eu posso obter a capacidade térmica dividindo a quantidade de calor que eu forneci, que é a letra Q, dividido pela variação de temperatura que eu obtive. Aí eu vou ter quanto de calor eu forneci por grau Celsius, para cada 1 grau Celsius. Então, aqui o significado de cada grandeza. C maiúsculo, capacidade térmica, que é caloria por grau Celsius. A massa deve estar em grama para um calor específico de calorias por grama grau Celsius. O Q, quantidade de calor, caloria, e o ΔT é a variação de temperatura em graus Celsius. Bom, nós sabemos agora quanto de calor eu vou fornecer para uma massa qualquer aumentar 1 grau Celsius.
E se eu não quiser aumentar só 1 grau Celsius, eu quiser uma variação qualquer de temperatura, o que vocês me sugerem para calcular essa quantidade de calor para aumentar a temperatura, uma variação de qualquer massa? Para aumentar 1 grau Celsius, eu pego a massa e multiplico pelo calor específico. E agora, para qualquer variação de temperatura? Basta multiplicar pelo ΔT. E assim nós vamos obter a quantidade de calor sensível, que é a quantidade de calor que eu vou fornecer para realizar o aumento de temperatura de uma massa, qualquer valor da massa, para uma variação qualquer de temperatura. Que, novamente, quantidade de calor, M, massa, C minúsculo, calor específico, ΔT, variação de temperatura. E agora vamos resolver um exercício exemplo envolvendo temas da calorimetria. Agora vamos resolver o exemplo 1 da lista 2, calorimetria. Um bloco de cobre com 200 gramas sofre um aquecimento de 25 graus Celsius para 70 graus Celsius. O calor específico do cobre é igual a 0,093 calorias por grama grau Celsius. Qual é a quantidade de calor recebida pelo bloco? E ele também pede para determinar a capacidade térmica do bloco. O segredo para a resolução desses tipos de problemas é a organização dos dados do enunciado. Então, leia com cuidado, leia mais uma vez e organize as informações. Então, ele diz lá, um bloco de cobre com 200 gramas, gramas é massa, sofre um aquecimento de 25 graus Celsius para 70 graus Celsius. Então, 25 graus Celsius é a temperatura inicial e 70 graus Celsius é a temperatura final. Eles nos forneceu o calor específico do cobre e a pergunta é, qual é a quantidade de calor recebida pelo bloco? Então, ele quer saber a letra Q de quantidade de calor. Uma vez organizados os dados, você olha para as equações para analisar e selecionar a mais adequada. Bom, se ele quer a quantidade de calor, eu tenho que escolher uma equação que tenha a letra Q. Então, não adianta utilizar essa terceira equação da capacidade térmica, que eu não vou conseguir resolver. Então, eu quero quantidade de calor. Aí, você olha para os dados. Eu tenho a massa? Tenho. Tenho calor específico? Sim. Tenho a variação de temperatura, posso usar o que macete, a equação fundamental da calorimetria, né? Que macete é uma brincadeira para ajudar a lembrar. Essa é a equação fundamental da calorimetria. Será que eu também conseguiria usar essa segunda equação da capacidade térmica? Vamos ver. Eu tenho a capacidade térmica? Não tenho. Então, eu não vou conseguir calcular a quantidade de calor sem essa informação. Então, é assim que nós selecionamos a equação a ser utilizada. Então, eu vou usar o que macete, a equação fundamental da calorimetria. O que macete. O que eu quero calcular é a letra Q, então essa é a letra que eu vou copiar até o final, porque é ela que eu vou isolar, porque eu quero descobrir, e vai substituindo os dados das outras grandezas físicas. Massa, 200 gramas, calor específico, 0,093 calorias por grama grau Celsius, e a variação de temperatura, lembrando sempre que é a temperatura final menos temperatura inicial, né? 70 graus Celsius menos 25 graus Celsius. Então, eu multipliquei 200 vezes 0,093, o resultado é 18,6, vezes 70 menos 25, 45. E 18,6 vezes 45, nós chegamos no resultado que foi necessário 837 calorias para aquecer as 200 gramas da substância. Bom, agora nós temos mais uma informação, a quantidade de calor sensível, 837 calorias. E vamos para a letra B, pede para determinar a capacidade térmica do bloco, C maiúsculo. Essa equação, da equação fundamental da calorimetria, não adianta tentar utilizar. Por quê? Porque não tem o C maiúsculo de capacidade térmica. Cuidado para não confundir com calor específico.
Então, ou eu uso essa segunda equação, capacidade térmica é quantidade de calor por variação de temperatura, eu tenho o quê? Tenho a variação, ou eu uso C igual a massa vezes o calor específico. Eu tenho informação para usar tanto uma quanto a outra. Eu vou escolher essa última equação, C igual a M vezes C. Então, capacidade térmica igual a massa vezes calor específico. A massa, 200 vezes calor específico, 0,093 calorias por grama grau Celsius. 200 vezes 0,093, nós já tínhamos resolvido no item anterior, no item A, nós temos que será 18,6 calorias por grau Celsius. E assim nós finalizamos a resolução do exercício exemplo sobre calorimetria. Um abraço e até a próxima.